Eu estava ouvindo um documentário sobre a vida de um artista. Não, não era um artista, era um atleta. E assim, eu passando na TV, sem prestar atenção, eu nem me lembro do nome dele. Mas a pessoa usou uma expressão que eu achei muito bonita, que ele era um homem renascentista, porque ele era atleta, porque ele tinha sido artesão e fazia outras coisas. Sabe aquelas pessoas que sabem lavar, passar, cozinhar e faz tudo isso bem? Então, todas as coisas, ele era funcionário público também, todas as coisas que ele decidiu fazer, ele fez muito bem. E eu fiquei intrigada com essa classificação, com esse nome bonito, homem renascentista. E claro, a construção é porque um homem renascentista, tipo um Leonardo da Vinci, que era bom em química, em física, em medicina, em pintura, em arquitetura, e o homem moderno é um homem, o renascentista é uma contraposição ao moderno, que é justamente esse homem que, na minha própria linguagem, gira a manivela. Então, na medida em que nós vamos progredindo na nossa industrialização do mundo, nós começamos a confundir a função que devemos realizar no trabalho, para a sobrevivência, com aquilo que nós somos. Então, eu sou o cara que opera a manivela e é a única coisa que eu posso ser. Não sou poeta, não sou escritor, não sou cozinheiro, não sou pintor. Eu sou o cara que gira a manivela. Isso, para mim, está completamente a serviço da necessidade da máquina e da industrialização, porque essas funções partitivas da indústria, operar uma máquina, realizar parte de um serviço, ela é tão melhor feita quanto mais mecanicamente ela é feita. Então, quanto mais você fizer aquilo, melhor você vai fazer aquilo, e você vai ser mais produtivo, e você vai ser um funcionário, então, mais útil. E inclusive mais barato, porque o salário que você recebe vai ser sempre insignificante diante daquilo que você é capaz de produzir. E também, eu acho que entra um outro ponto importante aí, que é a coisa da extenuação do trabalho. A maior parte das pessoas trabalha muitas horas por dia. Isso é verdade no começo da sociedade industrial, em que 14 horas, 16 horas de trabalho não eram nada excepcionais por dia. E hoje eu penso que isso é verdade também. A gente pode estar no começo dessa era tecnológica, da qual eu desconfio muito, porque essa aparência de liberdade, aliás, a aparência de automatismo que a tecnologia nos dá é muito falsa. Para cada botão que a gente aperta, tem umas 300, 400 pessoas trabalhando para que aquele botão realize o seu poder mágico de pensar sozinho. Então, tem uma falácia nesse processo. Mas no começo desse processo de industrialização, nós ocupamos muitas horas no trabalho, e agora nesse começo do processo da tecnologia, nós também ocupamos muitas horas com o trabalho. Isso quer dizer que sobra muito pouco tempo para convivência, muito pouco tempo para o prazer, muito pouco tempo para a vida. E aí eu acho que a gente teve que construir um significado em cima da função que a gente realiza no trabalho, porque vai ser talvez a única função que nós consigamos realizar adequadamente, minimamente, porque a gente gasta todo o tempo ali, toda a energia ali, no resto a gente está esgotado e precisa recuperar as forças para voltar a trabalhar. Então, acreditar que o seu trabalho é a sua vocação, ou seja, a sua expressão máxima no mundo, é uma forma de te dizer que você não está sendo menos do que você pode ser quando você se dedica de forma extenuante ao seu trabalho. E essa expressão homem renascentista, para mim, veio como uma lembrança de que nós somos muito mais
ricos e muito mais intensos do que simples ferramentas de algum tipo de engrenagem produtiva. O consumista também tem esse lado, porque agora que a gente adentrou essa segunda ou terceira fase da industrialização, aí você não é só o trabalhador que se extenua, no seu tempo livre você deve gastar seus recursos e suas energias com esses elementos que foram produzidos. Então a gente é visto como e socialmente, parem para reparar, a gente é visto como o produtor. Você tem que trabalhar, você tem que ser motivado, você tem que ser resiliente, você tem que ser um monte de coisa para poder trabalhar mais, para poder trabalhar com mais competência. E aí, depois que você vai ter um pouquinho de recurso, você vai gastar esse pouquinho de recurso que você tem consumindo aquelas coisas que você mesmo produziu. Você e outros milhões de você que estão aí perdidos no mundo. Então, você, de um lado, quando você está trabalhando, você tem que ser super produtivo, e quando você está no seu tempo livre, aparentemente livre, nunca mais livre, depois que inventaram toda essa lógica, você tem que ser um bom consumidor. Veja, todas as vezes que a gente pensa em fazer alguma coisa, ou se não todos, a maior parte delas, isso está relacionado com alguma dinâmica de consumo. Então, eu vou comprar alguma coisa eu vou comprar uma panela para cozinhar, eu vou comprar um vaso para fazer jardinagem, eu vou, enfim, consumir. Então, ou eu produzo ou eu consumo. E eu não sei se existe um jeito diferente de viver no mundo atual. E de verdade, eu não estou tentando construir uma dinâmica de certo ou errado. Eu estou só pensando sobre como a nossa humanidade é limitada por essas condições. Como nós podemos ser mais nessas condições. Eu gosto muito de poesia, de música, de arte de maneira geral. Então, faz muito tempo que eu não pego o metrô, mas eu me lembro de, às vezes, no metrô ou no ônibus, encontrar alguém batucando, sabe, nos ferrinhos, a pessoa batucando. E no momento que a pessoa tá fazendo aquilo e eu tô lá cansada, indo de algum lugar para algum lugar, aquilo era irritante para mim. Mas hoje, distante é sempre mais fácil pensar, falo, puxa, a pessoa estava usando um pouquinho da energia dela, num pouquinho de um tempo aparentemente livre que ela tinha para produzir para expressar a sua manifestação artística. Talvez fosse aquele único momento no dia em que a pessoa estava livre para expressar seu prazer, sua individualidade. Eu penso isso para mim e desejo isso para as pessoas perto de mim, que nós sejamos capazes de, no cotidiano, descobrir quais são as nossas artes. Que nem quando as mães falavam que quando a gente era pequena, não sei se a mãe de vocês falavam isso, mas a minha mãe falava isso. A minha mãe falava que eu estava fazendo arte quando eu estava brincando com alguma coisa meio irresponsavelmente e sem nenhum compromisso produtivo, sem nenhuma intenção de que aquilo se tornasse alguma coisa útil. Era só um jeito de experimentar o meu corpo e os materiais próximos a mim nessa relação de descobrir quem eu sou junto com tudo que existe, descobrir quais são os potenciais que eu tenho naquele relacionamento, naquele fazer, naquele objeto. Porque eu acho que o que a gente não está entendendo muito bem como ser humano é que a gente faz os objetos e os deixa nos fazer. Somos nós que deixamos os objetos nos constituir e nos definir. Eles não têm esse poder por si só. Isso é muito válido para a tecnologia também. E eu acho muito importante a gente se lembrar que somos nós que fazemos a arte. E depois a gente deixa a arte nos fazer, porque a gente acredita que ela revela uma parte de nós que é nossa, mas que nós não percebemos sem essa expressão.